Amor, você vira aqui, por favor, vamos conversar. Já iniciei a live. Boa noite, igreja. Muito bom estarmos agora reunidos na próxima etapa dessa tarde, que é a consagração pastoral de Anderson Oliveira e Rodrigo. Nós estamos muito felizes de estarmos testemunhando esse momento da igreja, esse momento tão importante. E acredito que, eu creio que o Senhor é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui. Ele já sabia a data, a hora, quem estaria aqui, porque todas as coisas acontecem com a vontade dele. Então vamos dar início ao nosso culto. Eu gostaria que a igreja lesse comigo o versículo. Aqui é assim, o pastor ele cuida do técnico, da luz, do som, já está preparado já. Enquanto ele coloca lá o versículo, eu gostaria que a igreja orasse comigo. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, como corpo de Cristo, como família do Senhor. Estamos presenciando, Senhor, o que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. É um prazer, Pai, podermos, Senhor, ver que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que faz maravilhas, e que o Senhor é quem chama, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem prepara. Estamos nessa noite, Senhor, testemunhando aquilo que o Senhor já começou na vida desses dois rapazes, Senhor. Hoje é apenas a confirmação daquilo que já vem acontecendo. Com graças te damos, Senhor. A igreja se alegra, a igreja se feliz está em festa, porque são mais pessoas para seguir a Ti, mais pessoas dedicadas ao Seu reino, mais pessoas, Senhor, que compreenderam que elas foram chamadas para Te servir. Conduza, Senhor, esse culto, conduza, Senhor, esse momento, que a palavra do Senhor trará à sua igreja hoje, Senhor, que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, que possamos sair daqui mais alimentados, Senhor, que possamos sair daqui fortes, Senhor, e encorajados a ter esses dois rapazes como exemplo, Pai. O Senhor faz, então Ele fará comigo. O Senhor chama, o Senhor capacita, então Ele também fará isso, poderá fazer isso comigo. Que possamos sair daqui, Pai, nessa noite diferente, entendendo que todos nós temos um chamado. A partir do momento que aceitamos a Ti como Salvador, nós temos um chamado de cumprir a grande comissão, de espalhar a palavra por todas as nações, como igreja, como de Cristo. É isso que eu peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos fala em 2 Timóteo 2,16. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Que versículo. Isso não é só para os pastores, não, igreja. Isso é para todo aquele que entendeu, que foi regenerado, que nasceu de novo. Então, que possamos tudo que façamos, possamos entender que tem que ser baseado na palavra da verdade, que tem que ser guiado pelo Espírito do Senhor.
Amém? Pastor Ney. Com muita alegria que eu reinstalo o concílio explanatório dos pastores Anderson e Rodrigo. Eu queria convidar agora o pastor Jean e o pastor Marco para estar com a gente. Vamos fazer a entrega da Bíblia. Tivemos o privilégio de analisar, fazer muitas perguntas, refletir e aprovar por unanimidade o pastor Anderson, o pastor Rodrigo. E agora queremos presenteá-los com uma Bíblia e orarmos por vocês, impor as mãos sobre vocês. Um gesto de fé, um gesto de que nós estamos reconhecendo a liderança, reconhecendo o agir de Deus na vida e ministério dos irmãos. Amém. Gostaria de convidar a igreja a nos acompanhar numa oração de imposição de mãos. A Bíblia, ela nos ensina que o impor das mãos é um gesto. Nós sabemos que o Espírito Santo já habita na vida de Rodrigo e de Anderson, mas o impor das mãos, nós cremos que nós autorizamos, nós estamos aqui como também ministros do Evangelho, passando essa unção para eles, essa unção que nós também dependemos do Espírito Santo diariamente para nos entregar. Mas eu creio que eles vão precisar muito dessa unção, porque a unção do Senhor é que lhes darão autoridade, é que lhes darão confiança, é que lhes darão poder, é que lhes darão tudo o que eles precisam para essa caminhada. Então, se você é aí no seu lugar onde você está, levante as suas mãos aqui em direção a esse lugar. Eu convido os meus amigos, colegas pastores, para que também nós impomos as mãos sobre eles e entregar essa oração no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, porque aqui continuamos a Tua presença. Aqui continuamos, ó Pai, buscando o Teu Espírito Santo, buscando, Senhor, a Tua orientação, buscando, Senhor, a autoridade que só existe no Teu nome, buscando o poder que só está no Teu nome, buscando, Senhor, a santidade que nós precisamos para exercer a Tua palavra com fidelidade. No nome de Jesus, ó Pai, as nossas mãos estão impostas sobre as cabeças de Rodrigo e de Anderson, que nós cremos, ó Pai, serão grandes servos, Deus. Nós cremos, ó Pai, que eles não terão limitações diante de Ti, porque com o Teu poder, com o Espírito Santo que está neles, se eles se entregarem ao ministério, se eles forem fiéis, se eles forem servos verdadeiros, e nós cremos que eles serão, eles estarão, Senhor, com o poder do Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, para que eles também possam impor as mãos deles sobre as suas ovelhas, sobre, Senhor, os seus membros, a comunidade onde eles vão estar atuando. No nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa entregar a eles agora uma unção especial, uma unção, Senhor, de sabedoria, uma unção, Senhor, de entendimento das Tuas Escrituras, uma unção de ensino, uma unção, Senhor, de paciência, uma unção, Senhor, de amor, uma unção, Senhor, de tudo que eles precisam para continuar essa caminhada. E nós sabemos que quem os acompanha é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, e o Espírito Santo que está sobre eles. No nome de Jesus eu agradeço, Pai. Amém. Amém. Rodrigo, Anderson, um presente passado à mão de vocês agora. Está aqui a ferramenta, a espada. Então, como o apóstolo Paulo sugere, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sejam firmes, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Saibam manusear, estejam prontos, como ele sugere a Timóteo, e acima de tudo, estejam humildes, como acabamos de ler lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenhamos nós o mesmo sentimento
que ouve em Cristo Jesus. Recebam de nossas mãos e usem para a glória de Deus. Eu encerro o concílio, damos sequência ao culto, celebração. Vai? Tu passou Ney? Com alegria, temos o pastor Ney, como já mencionei, diretor executivo da Associação de Igrejas Batistas Brasileiras da América, da qual, no momento, estou como presidente, e também representando a liderança da presidência da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros na América. Pastor, Deus te abençoe, como tem feito, não somente no Brasil, na América, em tantos lugares. E agora o privilégio, mais dois, pelo bem do Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, privilégio estar aqui. Quero primeiro falar da minha alegria em poder viver esse momento, uma associação de emoções. Várias emoções diferentes que se somam. Então o tempo está limitado, mas eu queria só mencionar rapidamente que algumas remontam tempos mais antigos, e eu dei uma fugidinha agora há pouco para dar um giro aqui ao redor da igreja, porque essa foi a minha igreja há 20 anos atrás, né? Alguns não tinham nem nascido, a maioria não tinha nem nascido, mas quando eu estava estudando em Forest, essa foi a nossa igreja, Forest Hills. Estivemos aqui durante o ano de 2004, parte do ano de 2005, e eu e toda a minha família temos um amor imenso por essa igreja, por essa cidade, por algumas pessoas dessa igreja com as quais convivemos muito de perto, sobretudo com a nossa irmã Bárbara Martin, né? Ela e o seu esposo, pastor Rodin Martin, que já está com o Senhor. Eles foram nossa família quando nós vivemos aqui, e por causa deles nós viemos parar aqui, tornamos membros dessa igreja por causa deles. E quando o Anderson e a Dai comentaram que viriam morar em Raleigh, eu não pensei duas vezes. Vocês vão procurar Forest Hills, vocês vão procurar a irmã Bárbara, e vocês estarão em casa, vocês estarão muito bem lá. Então, para mim, é muito emocionante voltar a esse lugar. Sonhei, há 20 anos atrás, com uma igreja brasileira aqui. Naquele tempo, chegamos a realizar alguns encontros com brasileiros aqui. Tenho fotos da celebração de Natal que a gente fez aqui com a brasileirada, um culto especial de Natal. E é verdade que naquela época os brasileiros que aqui estavam eram todos estudantes, né? Havia um casal que morava aqui em Raleigh, hoje está de volta no Brasil também, tenho contato com eles ainda, mas os outros eram todos estudantes, então passaram pouco tempo aqui e saíram. Mas é bom saber que hoje tem uma comunidade de brasileiros que reside aqui e que hoje podem fazer existir a igreja brasileira aqui nesse lugar. Os irmãos sabem da tristeza que eu tive, da frustração que tive pouco tempo atrás, quando no culto inaugural dessa igreja eu viria para ser o pregador e voltei do portão de embarque. Estava no portão de embarque esperando para embarcar e todos os voos atrasaram naquele dia, todos, por conta de tempestades, etc. Eu ia chegar aqui 9 horas da noite, então acabei voltando porque não havia o que fazer. Mas não imagina o tamanho da minha tristeza. Mas Deus é bom, e Deus me deu essa compensação de estar hoje, não só aqui com os irmãos, mas também vivendo a alegria de ver dois pastores começando sua trajetória ministerial. E aí já é uma emoção diferente. É a emoção de ver dois jovens que têm uma imensa caminhada pela frente. E eu queria justamente nesses poucos minutos falar sobre isso. Deus me deu o privilégio de, em janeiro, completar 35 anos de ministério. Então, se tinha gente que não tinha nascido há 20 anos, imagina 35. Então, eu fui consagrado bem novinho. É bom que se explique, certo? Eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos quando me tornei pastor. Para de fazer conta, certo? Então, é porque eu estava novo, comecei cedo, por isso. Mas, na verdade, Deus me deu o privilégio. E uma das maiores alegrias do meu ministério, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que eu vi se tornarem pastores ao longo desse período.
poder me alegrar com as pessoas que têm continuado o ministério, indo muito mais longe do que eu fui, e sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoá-los. O último que Deus me deu o privilégio de consagrar ao ministério foi o pastor Marcos, que a semana passada completou 1 ano de consagração ao ministério e hoje já foi examinador. É disso que eu estou falando, É uma alegria muito grande ver essa meninada, essa juventude aí indo tão longe. Estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui hoje e participar desse momento. Mas também de poder acompanhar um pouco da história, da trajetória de Anderson e sua família, ainda de longe, mas um pouco da história de Rodrigo, do que ele compartilhava com a gente, e ter a oportunidade, o espaço de tomar parte na sua história, na história de vocês, do ministério de vocês, é um privilégio muito grande. Eu queria me limitar a lembrar, nesse pouco tempo que temos, que o ministério é algo precioso e extraordinário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, e essa carta de Timóteo foi lembrada algumas vezes hoje, no versículo 1 começa dizendo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É Paulo dizendo para Timóteo que aquele que aspira ao ministério pastoral está aspirando uma obra excelente. E é bom ver isso de Paulo, porque não tem lugar para engano. Não dá para entender que Paulo estava falando que quem aspira ao ministério vai ficar rico. Paulo não ficou. Também não significa que vai ter uma vida tranquila e suave até chegar na eternidade. Paulo não teve. Então não estava falando de tranquilidade, ele não estava falando de serenidade, ele estava falando de privilégio. Permita-me a irreverência, mas é uma coisa que eu tenho que comentar muito. O Marcos já me viu falando isso algumas vezes. Eu gosto de contar que quando eu cheguei no seminário, agora recentemente, em 1984, lá no Recife, e eu tinha 16 anos quando saí da minha cidadezinha para ir para o Recife estudar. Quando eu cheguei lá no seminário, era uma época que tinha um cantor baiano muito famoso chamado Luiz Caldas. E Luiz Caldas cantava a música baiana, certo? E uma das músicas mais famosas dele era Haja Amor. Né? Não vou cantar isso mas a música falava: eu queria ser abelha para pousar na sua flor, etc. Haja Amor, lembraram, né? Descobrindo da vida pregressa de vocês. E aí ele cantava isso e nós fizemos a versão do seminarista. A gente cantava a versão do seminarista. Não só essa música, a gente tinha muitas músicas com versão do seminarista, mas essa eu nunca esqueci. E a gente cantava: Jesus Cristo deu a vida para salvar o pecador. Haja amor, haja amor. E por sua imensa graça me chamou para ser pastor. Haja amor, haja amor. E eu nunca esqueci isso. Não que eu fosse fã dele, mas eu nunca esqueci porque isso reflete com precisão aquilo que Paulo está falando aqui. Só a bondade de Deus para nos dar o privilégio do ministério, para nos dar a alegria e a honra de ser chamados para servir nessa área. Acreditem, nenhuma honra humana se compara. Nenhuma honra humana se compara. Grandes servos de Deus, quando às vezes chamados para ocupar determinadas posições políticas ou cargos famosos, diziam: eu não vou ser rebaixado, eu já sou embaixador de Deus, eu vou ser rebaixado para quê? A verdade é que Paulo fala de uma obra excelente. E algumas razões pelas quais essa obra é excelente, eu gosto de pensar sobre isso. E usando como referência uma expressão de Jeremias, quando Deus promete ao seu povo pastores segundo o seu coração. E eu comecei a fazer uma conexão entre ser pastor segundo o coração de Deus e a excelência dessa obra. Porque, na verdade, existe um homem a respeito do qual a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, era falho, mas era um homem segundo o coração de Deus. E eu comecei a perceber algumas conexões entre a história de Davi e o ministério pastoral. Entre a história de Davi e a nossa história. E eu descobri, por exemplo, que um homem segundo o coração de Deus, e alguém chamado segundo o coração de Deus,
é alguém cuja vocação, cuja escolha é divina. Então essa é a primeira coisa. Ninguém é pastor porque resolveu ser. Ninguém é pastor porque escolheu ser. Ninguém é pastor, pelo menos não pastor de verdade, porque por sua própria vontade ou pela vontade de outra pessoa foi constituído pastor. Pastor de verdade é escolhido por Deus. Não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver com o que as pessoas pensam. Davi seria a última opção na cabeça de Jessé, seu pai. Certamente o era na cabeça de Samuel também. Samuel viu nos irmãos mais velhos de Davi excelentes opções. Mas ele jamais imaginaria que aquele garotinho seria o rei escolhido para o povo de Deus. Nós não somos escolhidos por mérito. Nós não somos escolhidos por critérios humanos. Nós não somos escolhidos por capacidade. Não existe razão humana. É Deus. É Deus que, em sua soberana vontade, simplesmente escolhe para essa missão pastores segundo o seu coração. Então, ser pastor segundo o coração de Deus é primeiro ser escolhido por Ele. E o mais curioso de conhecer a história de tanto pastor é ver o modo diferente como Deus se revela a cada um. O modo diferente como Deus chama a cada um. As histórias são as mais incríveis, são as mais interessantes, são as mais curiosas. Mas, de alguma forma, em algum momento, Deus coloca no coração daquele que é vocacionado uma convicção tão grande que não há como não entender. Não há como não entender. É bem verdade que a gente às vezes pode tentar fugir, mas dizer que não sabe, não dá. Dizer que não entendeu, não dá. Deus faz de uma forma que nós sabemos que é Ele que está chamando, é Ele que está convocando. Apesar de nossas limitações, apesar de nossas fragilidades, apesar dos nossos erros, a escolha é dele. Então a vida de Davi me ajuda a entender que um pastor segundo o coração de Deus vai ser alguém escolhido por Ele. Mas não apenas isso, vai ser alguém capacitado por Ele. E aqui eu preciso lembrar que o ministério pastoral demandará de vocês, como demanda de nós, algumas coisas que humanamente nós nunca daremos conta. A nossa capacidade não é suficiente. O ministério pastoral traz desafios que nós não temos condição de resolver. Não adianta. Eu me lembro de várias vezes, não foram poucas, que eu estou no gabinete e alguém chega com um problema e começa a contar o problema e eu vou me desesperando. Meu Deus, o que eu digo numa situação dessa? E a pessoa está falando, eu estou orando, eu não tenho noção de resolver esse problema, não. Isso é complicado demais, eu não tenho condição. Eu começo a pedir a Deus sabedoria, começo a pedir a Deus que me oriente. E essa não é a pior parte. A pior parte é que 5, 10, 20 anos depois, você encontra a pessoa na rua e a pessoa diz, pastor, o senhor lembra que uma vez eu fui no seu gabinete e eu falei com o senhor e o senhor me disse, aí eu gero, né? Eu disse o quê? Eu disse o quê? Nós não temos condição. Nós não temos todas as informações, nós não conhecemos as pessoas como Deus conhece. Nós não sabemos o futuro. Humanamente falando, é impossível dar conta. E quando eu lembro de Davi, eu gosto do modo como Davi se prepara para lutar com Golias, se prepara entre aspas, né? E ele chega primeiro para convencer Saúl de que ele pode lutar, e para convencer Saúl ele mostra o currículo dele. Eu já derrotei um leão, já derrotei um urso, eu sou habilidoso na funda. Então, com o homem, currículo funciona. Às vezes abre portas. E aí, deixaram que ele fosse lutar. Chega o gigante Golias e diz para ele que vai acabar com ele, que ele é um cachorro. Então, daquele jeito ele não é um cachorro, afronta Davi. E Davi diz, tu vens ali com espada, com lança, com escudo. Eu vou com meu currículo, com minha funda, com minha experiência, não faz assim? Não funciona. Não funciona. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só não é assim. Nós nunca vamos conseguir dar conta do ministério se não for pelo poder de Deus, pela capacitação de Deus, pela graça de Deus. Somente assim. Eu gosto muito de contar uma outra história. Ia contar no concílio, hoje não tinha tempo, vou contar agora. Mas o camarada estava sendo examinado no concílio, e dentro daquelas perguntas feitas ali, uma pergunta que não fizeram hoje, fala sobre o diabo. E aí, quando eles falam do diabo, o camarada está sendo examinado do diabo. Não existe diabo, não. Como é que é? Não tem não. Isso é... E na
Bíblia. Não, o pessoal dizia que era possessão demoníaca, ele não, era pessoa às vezes tinha problema mental, esquizofrenia, tinha algum tipo de reação mental, sei lá, acontecia uma crise lá epilética, pensavam que era, não é diabo não. Aí, tá bom, continuaram as perguntas, no final o examinador perguntou de novo. Sim, sobre o diabo. Não existe diabo não. Tá bom, terminou o conselho, os pastores se reuniram para analisar, e aí, como é que foi o rapaz? Aí o pessoal começou a dizer, rapaz, ele respondeu até bem as perguntas, mas ele vai dizer que não acredita no diabo. Ele acertou tudo, as perguntas tudo direitinho, mas essa pergunta começaram a ficar saber se aprovava ou não o candidato. Aí tinha um pastor mais antigo, assim, feito eu, já velhinho, e disse assim, vocês estão em dúvida se vão aprovar ele só porque ele não acredita no diabo? Dúvida. Então pode consagrar ele por 3 meses de ministério, ele começa a acreditar. Isso não é problema. Ele vai começar a acreditar já. Mas é para lembrar para a gente que o ministério é espiritual, que a nossa capacidade humana não é suficiente. Davi é um homem segundo o coração de Deus e, portanto, ele foi escolhido por Deus, ele foi capacitado por Deus, mas finalmente é gostoso ver que Davi foi usado por Deus. Davi foi usado por Deus. Deus tinha projetos e planos para o seu povo. Davi consegue dar a unidade que o seu povo, que o povo de Deus não tinha. Davi conquista a estabilidade que a sua nação não tinha. Davi se torna o líder que Deus desejava colocar à frente do seu povo. E através da vida dele, Deus realizou grandes coisas. Como ademais ele fez através de tantos outros servos. A gente vai lendo a Bíblia e vai vendo o modo como Deus escolhe alguém. E Deus capacita esse alguém. E Deus usa esse alguém. Com os recursos que ele tem. Limitados às vezes, frágeis, não importa. Deus usa aquilo que nós temos, como usou os 5 pães e 2 peixes, como usou o cajado de Moisés, como usou a queixada do jumento na mão de Sansão, como usou às vezes os instrumentos mais improváveis. Mas a verdade é que Deus nos usa no seu ministério. Então, sem me demorar muito, eu queria lembrar que quando o apóstolo Paulo diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, eu lamento dizer para vocês que ele não está falando de vida fácil, tranquila, nem está falando de muita fartura, muita riqueza, muita bonança. Pode até ter pastor rico, eu não conheço não. Pode ter algum por aí. Mas a verdade é que quando Paulo fala de uma obra excelente, é porque o Deus que nos chama é excelente. Amém. E as experiências que Deus nos proporciona no ministério, Ele proporciona de tal forma que nós sabemos que só Ele pode nos dar isso. Eu estava conversando hoje, brincando na hora do almoço com os 2 candidatos, e dizendo, olha, você tem até hoje para desistir. Se vocês resolverem prosseguir, é por conta de vocês. Mas uma coisa eu digo para vocês, na hora que você decide ser pastor, você entrega a direção do seu veículo e da sua vida para Deus, e você vira passageiro. Nunca mais, nunca mais. Você vai ter ideia do que Deus tem para você no futuro, porque agora passa a ser problema dele. É a agenda dele. Há cerca de 10 anos, eu estava pastoreando uma igreja no Recife, e um casal de irmãos que trabalhava com serviços funerários se transferiu lá para a igreja e veio conversar comigo. Disse, pastor, tem uma promoção aí do cemitério novo na cidade, com os jazigos muito bons. Eu conheci o cemitério, realmente, é muito bonito, dá até vontade de ir, mas é muito bonito, então. E aí, a gente tem as promoções boas, a gente conseguiu e tal, etc. Você não quer comprar um jazigo, não? Eu disse, meus irmãos, se tem uma coisa que o pastor não faz a mínima ideia, é em que lugar do mundo ele vai morrer. E olha, irmãos, que humanamente falando, eu tinha certeza que ia me aposentar naquela igreja, porque todos os pastores que me antecederam se aposentaram e morreram lá. Um passou 37 anos lá, outro passou 26 anos lá, era assim. Então, não tinha nenhum plano de sair de lá. Mas no dia que eu decidi ser pastor, eu decidi que não decidia mais meu futuro. Não imaginava de jeito nenhum que 5 anos depois daquilo eu estaria em outro país. E não me pergunta onde eu vou estar daqui a 5 anos, que eu não faço a mínima ideia.
E não estou nem um pouco preocupado com isso. Porque duas coisas aconteceram. Primeiro, Deus sempre me surpreendeu. Segundo, sempre foi muito melhor do que eu podia imaginar. Amém. Abraçar o ministério é abraçar uma obra excelente. Não por nós não somos, mas pelo Deus que nos convoca, porque Ele é fiel. Que a fidelidade de Deus acompanhe vocês todos os dias e que vocês tenham com Ele um compromisso. Ele deu para a gente o privilégio de cuidar da sua igreja. Eu sou homem e eu não entrego minha esposa para qualquer um tomar conta, não. Deus nos deu o privilégio de cuidar da sua igreja, de cuidar da sua noiva. Eu sei que isso é uma responsabilidade muito grande, mas é sobretudo um grande privilégio. Que vocês sejam, Rodrigo, Anderson, a cada dia, usados por Deus, capacitados por Ele, guiados por Ele. Que todos os dias do seu ministério sejam vividos para honrar esse Deus que os convocou. Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, e eles nunca mais o veriam de novo, ele disse: em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A única coisa capaz de conceder valor à vida de vocês é o ministério que vocês abraçaram. E que a vida de vocês seja vivida para honrar esse Deus, que, para usar as palavras de Paulo novamente, me considero fiel, pondo-me no ministério. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Pastor Vitor, não, presidente, precisa encerrar o concílio, mas tem música ainda. Essa palavra encorajadora a nós pastores, a nós cristãos, a todos os nossos servos de Jesus. Amém? Essa palavra é para você. Não importa a sua idade, que possamos honrar, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Então, eu encerro aqui oficialmente o concílio, coração grato por essa palavra, pelo testemunho que vocês estão dando. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Será que Deus está tocando no coração de alguém essa noite? O chamado pastoral? Será? O Senhor, Ele permitiu que vocês estivessem aqui essa noite. E não é em vão. E para a gente é uma alegria termos a igreja reunida aqui, testemunhando isso. A International Brazilian Church representada por cada um aí sentado, nossos membros. E eu tenho certeza que o Senhor está tocando no coração de cada um aqui, porque vocês têm um chamado. Vocês, membros da IBC, vocês têm um chamado. E o chamado não é ficar sentadinhos. O chamado não é ficar assistindo. O chamado é fazer parte daquilo que o Senhor já está fazendo. E eu vejo o chamado em vocês e vocês estão obedecendo. E para mim é uma honra poder também testemunhar não só o que Deus está fazendo na vida do Anderson, mas o que Deus está fazendo na vida de cada um. Porque eu já vejo a transformação e o comprometimento com o Reino na vida de cada membro da nossa igreja. Só o fato de vocês também já estarem aqui hoje entendendo a importância desse momento e abraçar a nossa igreja que está aqui. Não é fácil, né? Não é fácil. E nós não sabíamos, né? Como o Senhor nos chamou, vamos ser uma igreja batista? Vamos! Um mês depois, não! Mas o Senhor foi confirmando no coração daqueles que se mantiveram firmes. E o Senhor está trabalhando, e o Senhor está fazendo a obra, porque não somos nós, mas é Ele. Amém? Por isso nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar, porque nós temos um chamado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, irmão, eu sou só de simpatia. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar.
pastores, inclusive os novos, vêm aqui à frente. Existe um hino no Brasil que é o hino oficial dos pastores batistas do Brasil. É o hino 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo. Tom acho que é Lá maior. A gente vai cantar menos a primeira estrofe e estribilho. Se alguém souber, canta com a gente aí. Não conheço, deixa eu só tirar a cifra dele. Achei, vou achar. Não tem a letra, mas pastor que é pastor sabe de qual. Tá bom, pastor recém-consagrado, depois de olhar a letra. Depois de olhar no celular. Vamos orar, encerrando este culto. Pastor Tiago, pode fazer essa oração final. Gratos a Deus aí por toda essa alegria, essa celebração. Muito feliz por tudo que Ele tem feito nesse lugar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela bênção, não somente da salvação que temos em Cristo, não somente pelo perdão
que recebemos por causa de Cristo, mas pela alegria que temos de poder participar da sua missão. Te agradecemos pela constante presença do Teu Espírito em nossas vidas. Te agradecemos porque sabemos que a vitória é sua. E te agradecemos por esse chamado que o Senhor colocou em cada um de nós. Eu te peço que o Senhor proteja cada pessoa na volta para os seus lares. Eu te peço que cada pessoa que está aqui nesta noite, que o Senhor continue confirmando esse chamado na vida deles. Não somente dos pastores, mas de todos os que são seus servos, por causa da obra de Cristo e a unção do Espírito. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém.